Boa noite, irmãos. Paz e a graça do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Esse é o texto pelo qual nós iremos, nessa noite, meditar um pouco na palavra do nosso Deus, que tem como tema: em Cristo temos uma nova vida. Em Cristo temos uma nova vida. Irmãos, antes quero saudar também os irmãos aqui no canal. Que Deus abençoe os que já estão presentes, os que ainda irão entrar, e os irmãos que vierem a assistir culto à palavra no gravado. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um contexto muito importante, muito forte. Nesse capítulo 5, Paulo escrevendo ali à igreja aos Coríntios. O autor dessa epístola é Paulo, e aqui ele está escrevendo a sua segunda epístola, porque ele já tinha escrito uma primeira epístola. E nesse capítulo 5, Paulo ele vai tratar de coisas espirituais. Vai falar de coisas espirituais. O apóstolo Paulo, quero destacar aqui nesse capítulo, para a gente estudar o versículo 17 hoje. Vamos estudar esse versículo 17 mais ou menos aí hoje e domingo. O versículo 17 tem muito conteúdo para a gente estudar. Então não quero passar por isso. Da revelação bíblica, do entendimento da palavra de Deus. Quero passar de fato o que de fato o texto quer dizer para nós. Então eu dividi esse versículo 17 em mais ou menos aí duas mensagens. Mas aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai tratar de coisas espirituais, de promessas espirituais. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele vai falar do tabernáculo ou casa terrestre. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma casa ou um tabernáculo ou um edifício igual. Em primeiro lugar, é claro e evidente que quando trata-se de coisas espirituais, a Bíblia sempre ela vai tratar primeiro de coisas materiais. Quando Paulo, aqui no capítulo 5, ele fala de um tabernáculo, de uma casa terrena, Paulo aqui está falando do nosso corpo, ou do corpo de cada pessoa. Paulo chama aqui no capítulo 5 o corpo dos crentes ali em tabernáculo, ele casa. Terreno, nós habitamos aqui na terra, nós estamos aqui na terra. Paulo vai tratar também de um tabernáculo, de uma casa e de um edifício celestial. Que casa, que tabernáculo, que edifício celestial é esse? Porque quando os cristãos, eles partirem daqui para a eternidade, os cristãos, eles irão receber um novo corpo. Aqui na terra, nós habitamos em um corpo. Que é chamado corpo terreno, casa terrena, tabernáculo terreno.
Mas a partir do momento que o cristão partir aqui da terra para a eternidade, para o outro lado, como assim o pessoal gosta de falar, lá, depois da ressurreição, os cristãos vão receber uma casa espiritual, um tabernáculo espiritual, um edifício espiritual. E esse edifício espiritual, ele é um edifício semelhante, ou uma casa, ou um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E é um corpo eterno, que não tem fim. Esse nosso corpo aqui, ele tem um tempo de validade, um prazo de validade. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, ou nos tornamos pessoas adultas, envelhecemos, aqueles que têm a oportunidade de envelhecer, não é todo mundo, e morremos. Então tem um prazo de validade, tem um tempo de validade. Mas Paulo vai dizer que a casa espiritual, o edifício espiritual, esse corpo, que é um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ele não tem prazo de validade. Todo aquele que receber essa casa espiritual, esse edifício espiritual, ele está nesse edifício, nessa casa, para toda a eternidade. Assim diz a palavra de Deus. É um edifício, é uma casa eterna. Mas antes de a pessoa deixar essa casa terrena e habitar em uma casa espiritual, ou vier a habitar nessa casa espiritual, ela tem que passar por um processo. Não é de qualquer jeito que o homem vai deixar essa casa terrena para habitar na casa espiritual para a eternidade. Tem que passar por um processo. E aqui nesse versículo 17, o apóstolo Paulo vai destacar algo muito interessante. Vai falar para os coríntios, se hoje quando nós olhamos para o Paulo vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se param, eis que tudo se fez, mas tem que estar em quem? Em Cristo. Então esse aqui é o ponto principal que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Em Cristo. Para nós deixarmos, irmão Marcos, essa casa terrena, essa casa temporal, e passarmos a possuir a casa celestial, a casa espiritual, o edifício espiritual, nós temos primeiro que estar em Cristo. Nós temos que passar ou estar em Cristo, porque qualquer que seja a pessoa que não estiver em Cristo, essa pessoa jamais ela vai tomar posse dessa bênção, que é uma das maiores bênçãos que Deus tem preparado para o seu povo. Então, nessa noite, nós iremos estudar essa frase, essa expressão em Cristo. E eu quero começar, ainda estou aqui na introdução da mensagem, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Não responda, responda em seu coração. E a pergunta é: você está em Cristo? Não responda. Essa pergunta, ou a resposta para essa pergunta, é você que tem que raciocinar. É você que tem que pensar. É você que tem que analisar se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Porque Paulo, ele deixa muito claro para a gente que se alguém está em Cristo, veja que alguém aqui está no singular, não está no plural. Então Paulo aqui ele está falando individualmente com cada pessoa, para que cada pessoa ali da congregação ela viesse raciocinar sobre isso. Assim como na mensagem da semana passada eu falei de examinar o coração, que nós temos que examinar o nosso coração para ver se nós estamos firmes na fé, para ver se nós estamos em comunhão com Cristo,
senão nós estamos reprovados. Assim aqui Paulo também, quando ele diz se alguém, ele está chamando a atenção de cada ouvinte, ou de cada cristão, ou de cada pessoa que ali congregava em Corinto. Assim que se alguém, por que esse se? Alguns detalhes aqui no texto que eu não posso deixar passar. Porque se, esse se tem um pouquinho aqui de dúvida. Não é que Paulo duvide da salvação, não é que Paulo duvide da palavra de Deus, não é que Paulo estivesse duvidando que os coríntios não eram salvos, ou que os coríntios não estavam em Cristo. Mas Paulo aqui, ele está levantando uma hipótese. Paulo aqui ele está tentando fazer os cristãos de Corinto pensar. E qual é o pensamento? Eu tenho que estar em Cristo. Há uma necessidade para com qualquer que seja o ser humano, que Paulo está falando aqui, se alguém, individualmente, há uma necessidade de cada ser humano pensar sobre isso. Se estar ou não estar em Cristo. Estar ou não estar em Cristo, isso faz toda a diferença. Porque se eu não estiver em Cristo, jamais eu vou tomar posse de todas as bênçãos espirituais que Cristo tem preparado para mim. Eu falei bênçãos o quê? Espirituais. E são muitas. São muitas as recompensas que Deus tem preparado para o seu povo. E essas bênçãos espirituais, elas já começam a se manifestar na vida do povo de Deus aqui na terra. A partir do momento que a pessoa está em Cristo, ela já está sendo beneficiada por todas essas bênçãos espirituais. Porque tudo começa aqui. Salvação começa aqui. Novo nascimento começa aqui. Transformação de vida começa aqui. Santidade começa aqui. Uma vida nova, uma caminhada com Cristo começa aqui. Tudo começa aqui. Então é a partir daqui que os cristãos já começam a serem beneficiados por todas as promessas espirituais. Você está em Cristo? E se eu não estiver em Cristo? E se eu não estiver em Cristo? Se eu não estiver em Cristo, simplesmente eu vou morrer, eu vou ser sepultado, a terra vai comer o meu corpo, o meu espírito vai estar no Hades, esperando a ressurreição dos mortos. Quando for naquele grande dia da ressurreição dos mortos, eu vou ser ressuscitado. E vou ser ressuscitado em um corpo. Os mortos, todos os mortos vão ser ressuscitados em um corpo. Aqui estou falando da pessoa que morreu sem Cristo. Vai ser ressuscitada em um corpo. E essa pessoa vai estar no grupo daqueles que são chamados de rebeldes. Vão ser julgados lá no grande juízo final e vão ser condenados para a perdição eterna. E isso é um breve resumo daquilo que vai acontecer com aqueles que não estão em Cristo. Tudo aqui na terra, quando a gente olhamos aqui na terra, tudo aqui na terra acontece com todo mundo como se fosse tudo igual. Tanto aquele que está em Cristo vai para a sepultura, quanto aquele que não está em Cristo vai para a sepultura. Todo mundo vai para a sepultura. Mas o problema não é ir para a sepultura, o problema é depois da sepultura. Depois da sepultura. O problema não é morrer, porque todo aquele que está vivo pode ter certeza absoluta que você vai um dia ter fôlego de vida cortado. Nós temos um fôlego de vida. Quando Deus fez Adão ali na criação, Deus soprou os fôlegos de vida nas narinas de quem? De Adão. Então nós temos o sopro de Deus em nós.
E Deus um dia vai cortar esse sopro de vida. É Deus quem corta. Então, um dia, pode ter certeza absoluta, você vê todos os dias as pessoas partindo para a eternidade. Mas o problema não é você morrer, ter o seu fogo de vida cortado. O problema não é você ser sepultado. O problema é depois daí. Aí vem a pergunta: você está em Cristo? Porque se você não está em Cristo e você morrer sem Cristo, você vai morrer perdido. Tem que pregar no Evangelho. Você vai morrer o quê? Vamos observar o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. O evangelista João escreveu o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí vem aqui uma perguntinha básica: todo mundo é filho de Deus? Qual é a resposta da igreja? Não. É a resposta. Eu fiz uma pergunta: todo mundo é filho de Deus? Não. Uns disseram não e outros disseram sim. Mas quando a gente olhamos para o texto bíblico vai dizer para nós se todo mundo é filho de. Vamos olhar para o texto? Por isso que é importante você ter uma Bíblia na mão, para você acompanhar a pregação. João capítulo 1, versículo 12, João escreveu: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Todo mundo já recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Não. Todo mundo já creu no nome do Filho de Deus? Então todo mundo não pode receber o direito de se tornar filho. Quem é que tem o direito? Quem é que Deus, não é que tem, quem é que Deus dá o direito de se tornar filho de Deus? Aqueles que recebem o Filho de Deus, aqueles que creem no Filho de Deus. Aí você olha para a sociedade e para a humanidade. Aqui é a resposta. Você olha para a sociedade, você olha para a humanidade, você olha para as pessoas, e você vai perceber que não é todo mundo que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Você vai ver que não é todo mundo que creu no Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que existem uns que rejeitaram o Filho de Deus, ou que rejeitam. Tem uns que creem e tem outros que rejeitam. Essa é a sociedade. É por isso que não é todo mundo que é filho de Deus. Só recebe o direito de ser filho de Deus aquele que recebeu. Aí você diz assim, você me responde assim: eu já recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Eu já recebi. E eu creio no nome dele. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu já posso começar a pensar que você é aquela pessoa que já começou ou já recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Então começa por aqui. Estar em Cristo quer dizer o quê? Porque quando Paulo expressa isso aqui, nesse versículo 17, estai em Cristo. Tem que estar em Cristo. Estar em Cristo quer dizer, primeiro, essa pessoa recebeu o direito de se tornar filho. Estar em Cristo quer dizer, eu sou filho de Deus. Se eu ainda não estou em Cristo, ainda eu não sou o quê? Então eu sou o quê? Criatura. Por que criatura? Porque todo mundo foi criado por quem? Todo mundo. Todos os seres humanos da Terra, não só os seres humanos, mas todos os seres humanos da Terra, todos eles foram criados por Deus, são criaturas de Deus. De um homem só, de uma mulher só, Deus fez toda essa geração, passado, presente e futuro, até Cristo voltar. Todo mundo é criatura.
Mas por que não filho? Por que não filho? Na mensagem de domingo, eu convido a vocês a estar aqui, os irmãos do canal, vai vir essa resposta. Por que não todo mundo não é filho? Eu vou ter que dar continuidade aqui, porque senão eu não vou ter condições de passar a mensagem para os irmãos. Mas estar em Cristo, em primeiro lugar, estar em Cristo quer dizer o quê? Filho. Agora vem uma pergunta, vai ter várias perguntas aqui. Eu estou imaginando, já fiz algumas. Vem uma pergunta. Quando a pessoa ela é filha, o filho é o quê? Do pai. Herdeiro. Você quer dar todas as bênçãos do pai, você precisa primeiro ser filho. Jamais uma pessoa que não faz parte da família vai herdar a herança do pai. Só herda a herança do pai aquele que é filho do pai. Isso aqui a gente não precisa nem explicar, porque os irmãos já sabem como é essa questão aí. Se é filho, é herdeiro. Então, se você quiser ser herdeiro, primeiro, filho. Está em Cristo quer dizer filho. Segundo, vamos caminhando aqui. Todo aquele que é filho de Deus, essa pessoa está segura nas mãos de Deus para alcançar a promessa. Por quê? Tem que estar segura em Cristo. Salva por Cristo e segura em Cristo para alcançar a promessa. Por que tem que estar segura em Cristo? Porque sozinho jamais essa pessoa vai conseguir alcançar a promessa ou as promessas. Pense comigo aqui. Quando o herdeiro nasce em uma família, ele consegue andar com as suas próprias pernas? Consegue? Não. Nenhuma criança, nenhum herdeiro que nasce em sua família, na casa de seu pai, ele consegue andar por conta própria. Ele precisa, como herdeiro, ele precisa do cuidado de seus pais. E isso aí não é um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 4. É muitos anos. São muitos os anos que o herdeiro, ele vive ali na casa dos pais até ele tomar posse da herança. E quando é que ele toma posse da herança? Alguém falou aqui. Agora? Quando é que ele toma posse da herança? O filho só toma posse da herança a partir do momento que os pais vão embora. Quando é que os filhos de Deus irão tomar posse da herança? Quando eles caminharem aqui na terra, e eles concluírem a sua caminhada aqui na terra, eles partirem para a eternidade. Mas enquanto os filhos de Deus estiverem caminhando aqui na terra, eles vão precisar do cuidado do Pai, a segurança do Pai. Vamos olhar aqui para Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1 diz assim para nós, ó, segurança. Aí você vai distrair, você não vai ouvir a palavra. Romanos capítulo 1, Romanos 8, versículo 1 vai dizer para nós: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto aqui está falando de segurança eterna da salvação. Segurança eterna da salvação. Portanto, agora, nenhuma condenação, ou seja, para quem está em Cristo, não existe nenhuma condenação. Esse texto aqui tem muita coisa para ser falada, é muito apostólico. Nenhuma condenação. Vamos dizer assim, nenhuma mácula.
nenhum impedimento. Se você está em Cristo, não existe nenhum impedimento de você não alcançar as promessas de Deus. Nenhum impedimento, nenhuma condenação. Se está em Cristo, nenhuma condenação quer dizer nenhum impedimento. Ninguém vai impedir. Quem pode dizer glória a Deus? Ninguém, se você está em Cristo, ninguém vai impedir de você alcançar as promessas de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É aquela vida que nós vivemos em Cristo. Quem é aqueles que andam segundo a carne? Aqueles que ainda não foram achados por Cristo, ou encontrados por Cristo, ou escolhidos por Cristo, ou aqueles que ainda não estão em Cristo. São aqueles que andam segundo a carne. Veja que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, o que é as coisas velhas? É as coisas da carne. É a antiga vida, é a antiga maneira de viver. É viver segundo o curso dessa vida, desse mundo. Então, aqueles que estão em Cristo, que não existe nenhum impedimento para ir alcançar as promessas espirituais, esses não andam mais segundo o curso desse mundo, segundo a sua própria vontade, segundo o velho homem, mas eles andam segundo esse Espírito, ou seja, eles agora vão viver uma vida de acordo com a palavra, e é a palavra quem sustenta os filhos nessa caminhada. Somente essa palavra tem o poder de nos sustentar nessa caminhada até alcançarmos as promessas. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 10, o Evangelho de João, no capítulo 10, os versos 27, 28 e 29, João escreveu o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha só, as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Aqui é Jesus falando. Ou seja, os meus filhos, minhas ovelhas aqui são os meus filhos. Os meus filhos, eles ouvem a minha palavra. Voz aqui é a palavra. Os meus filhos, eles ouvem a minha palavra. E eu conheço os meus filhos, e elas me seguem. Versículo 27. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer, ou seja, se eu estou em Cristo, se eu estou andando na palavra de Cristo, jamais eu vou perecer, porque nenhuma condenação há, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas, ninguém. Segurança da salvação. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha aqui que texto maravilhoso. Medita nesse texto. Como seria bom que vocês tivessem pegar os versículos novamente e meditar neles. Porque aqui Paulo vai dizer, no caso aqui João vai dizer, que as ovelhas são os filhos, minhas ovelhas são os filhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Olha só, salvação, segurança da salvação. E tudo isso nós conquistamos por intermédio de Cristo. O sofrimento de Cristo na cruz. Vamos dar uma observadazinha aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, olha o que está escrito aqui. Por que salvação e segurança da salvação? Porque em Isaías, capítulo 53, salvação, filho, segurança da salvação. Vamos agora, Isaías 53, a partir do versículo 5. Vamos fazer uma leitura corriqueira aqui do texto para os irmãos verem
Quem foi que conquistou a nossa salvação na cruz? Isaías 53, a partir do versículo 5, vai dizer: mas ele, aqui é Jesus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nossas o quê? Transgressões. Quer dizer que nós tínhamos transgressões? Quer dizer que o ser humano tem transgressão? Tem transgressão. Transgressão aqui é pecado. Por que foi que Jesus morreu? Qual foi a causa da morte de Jesus? As nossas transgressões. O nosso pecado. A morte de Jesus, a causa da morte de Jesus, os nossos pecados. Não foi os pecados dele, os nossos pecados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados ou iniquidades. Iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados ou salvos. Continuando, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo os seus próprios desígnios, pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair, o Senhor aqui é Deus, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós, todos. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele, Jesus, não abriu a sua boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Uma pergunta. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, a transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios. Ele morreu e foi sepultado. E com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem engano na sua boca. Ou seja, a morte não foi porque ele causou algum tipo de pecado. A morte dele foi por causa do nosso pecado. O versículo 10 vai dizer para nós o seguinte: todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Salvação e segurança da salvação está em quê? Está naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Foi o meu pecado, foi o teu pecado, foi a minha iniquidade, foi a tua iniquidade, foi a minha transgressão, foi a tua transgressão que levou Cristo para a cruz. Cristo morreu como um cordeiro substituto. Ele foi o nosso substituto. Deus matou Cristo em nosso lugar, por causa do nosso pecado, e não do pecado dele, porque ele não tinha nenhum pecado. Então, Cristo Jesus, ele é a única porta para a eternidade, o único caminho para chegar ao Pai. Então, eu tenho que estar em Cristo. Salvação está em Cristo. Segurança da salvação está em Cristo. Porque Cristo foi aquele que morreu em meu lugar, foi aquele que pagou o preço em meu lugar, foi aquele que me comprou do pecado, me resgatou do pecado, me remiu do pecado, foi aquele que me libertou do pecado, foi aquele que pagou um alto preço por mim, para me libertar
do pecado. Então, eu tenho que estar em Cristo para ser filho e ser herdeiro das bênçãos espirituais. Guarde isso. Estar em Cristo é ser filho, é receber direito de filho. Estar em Cristo é segurança da salvação. Você vai estar certo, convicto que Ele vai te levar até o outro lado. Mas também estar em Cristo nos ensina a segurança e o futuro eterno. O futuro da segurança do crente em Cristo, quer dizer, a segurança eterna da ressurreição está em Cristo. Salvação, segurança da salvação e ressurreição, tudo isso está em Cristo. Tem que resumir aqui as palavras. Eu quero convidar aqui os irmãos, rapidamente, para a gente ir para Tessalonicenses. Se vocês quiserem acompanhar comigo aí, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando nós falamos de salvação e segurança da salvação, nós falamos de coisas terrenas, que acontecem aqui na terra. A salvação e a segurança da salvação não é lá. Depois que a pessoa partir para a eternidade, não tem mais o que fazer. Não adianta fazer mais nada. Mas, e se eu celebrar uma missa para o meu parente, resolve alguma coisa, não? Os seus pecados, não? Tem a missa 7 dias? É 8 dias, né? 7 dias. Se alguém morrer, e eu celebrar a missa de 7º dia, não vai resolver alguma coisinha não para essa pessoa que morreu? E se eu acender umas velhinhas dentro de casa, não vai resolver alguma coisa? Rezar o rosário, um terço, alguma coisa? E em todo ano tem o dia dos mortos, né? Do Espírito Final, né? Essa vai no cemitério. As velhinhas valem alguma coisa para aqueles mortos? Por quê? Porque essas coisas não têm nenhum valor espiritual para mudar nada na vida da pessoa. Porque essas coisas não estão de acordo com a palavra dele, com a palavra de Deus. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, isso aqui é uma palavra libertadora para muita gente. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia ensinando você a rezar, orar, interceder por alguém que partiu. Um versículo você vai encontrar. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse uma menção na Bíblia, um versículo na Bíblia, onde está ensinando que você faça algum ritual para alguém que partiu daqui para a eternidade. Qualquer que seja o ritual que as pessoas saem por aí. Por quê? Porque isso não tem nenhum valor e não existe, não está escrito nas Escrituras. As pessoas sabem que as pessoas vão praticar religiosidade, são religiosos. Porque isso não existe. Porque o caminho para a salvação é esse que eu estou aqui apresentando para vocês. O caminho para a salvação está em Cristo. Fora de Cristo não existe salvar. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual venhamos ser salvos. Não existe salvação em nenhum outro. Em nada que você possa imaginar, a não ser em Cristo. Salvação, segurança da salvação é coisa aqui da terra. Ou a pessoa parte para a eternidade salvo, ou o quê? Qual é a outra palavrinha? Perdido. Não tem meio termo. A Bíblia não apresenta para nós 3 termos, 3 caminhos. Só existe 2 caminhos. Caminho da vida, Jesus. O caminho da morte, as nossas próprias concupiscências. Só existem 2 caminhos e uma escolha. E eu tenho, vou usar essa frase, escolher Cristo, mas é Cristo que nos escolhe. Eu tenho que aqui, em vida, escolher Cristo. Porque em Cristo eu recebo o direito de se tornar filho.
Estou repetindo para vocês gravar na mente de vocês. Somente em Cristo você recebe o direito de se tornar filho. E só pode herdar as coisas eternas filho. Grave isso. Segurança da salvação. Nós não cremos que aquele que foi escolhido por Deus perde a salvação. Se você foi escolhido por Deus para a salvação, você pode até escorregar, cair, pecar, você pode até se desviar por um tempo, andar por aí pelo mundo, mas se você for escolhido, você vai voltar. Você volta. Quem lembra-se do filho pródigo? Quem lembra-se do filho pródigo? Estava na casa do pai, estava com o pai, era herdeiro do pai. Mas um dia ele disse, eu vou dar uma voltinha lá fora. E ele foi. Ele foi e ele deu uma voltinha lá fora. Mas ele ficou lá? Ele morreu lá? Ele voltou. Ele lembrou. Ele lembrou. Ele voltou. Para não perder a sua herança. As suas bênçãos. Que era dele. Então, salvação em Cristo. Segurança da salvação em Cristo. E segurança eterna da ressurreição. Eu quero tratar disso aqui, porque isso aqui é muito importante nessa noite falar com os irmãos. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 em diante. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Aqui é depois daqui. O que eu vou ler aqui para os irmãos é depois daqui. Isso aqui não vai acontecer aqui. Isso aqui é importante vocês ouvirem. Salvação em Cristo, segurança da salvação em Cristo e a segurança da ressurreição eterna em Cristo, nada fora de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim, ó, Paulo fala aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já partiram. Existem pessoas ignorantes acerca dos que já partiram? Existe. Tem gente que diz assim, irmã Neuza, tem gente que diz assim, morreu lá cá, você não repete não completa a frase não, morreu, não é assim que o povo diz? Eu já fui, mas eu já estou de cabelo branco, de tanto ouvir. Morreu, já era, não importa. Acabou? Vamos ver nesse texto se é verdade isso. Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que estão mortos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, quem são as pessoas que abrem a boca e dizem: morreu, acabou? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai nos falar de um Deus que dá vida depois da morte. O nosso Deus é um Deus que dá vida. É um Deus que levanta da sepultura. Ele vai fazer isso. Não seja como os demais, sem esperança. Aí o versículo 14 vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, começa por aqui. Vamos dizer a pergunta. Vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou? Sim. De todo o coração de vocês, vocês acreditam nisso? Sim. Que Jesus morreu e ressuscitou? Sim. Se vocês acreditam, olha o que vai acontecer. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, olha aqui a expressão, em o quê? Em o quê? Qual é o nosso tema? Em Cristo temos o quê? Uma nova vida. Olha o que diz aqui, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também em Jesus dormem, estão mortos na sepultura, Deus os tornará a trazer com Ele. Vocês creem que Jesus ressuscitou?
Amém. Muito bom. Que maravilha que vocês creem que Jesus ressuscitou. Se vocês creem que Jesus ressuscitou, também vocês têm que crer no restante do versículo. O que é que diz o restantezinho do versículo 14? Assim também aos que em Jesus. Eu tenho que morrer em Jesus. Eu tenho que estar sepultado em Jesus. Nós temos que estar sepultado em Jesus. Nós temos que morrer em Jesus. Porque em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, vai se levantar da sepultura. Os que morreram em Cristo, Deus vai levantá-los da sepultura. Não vai ficar na sepultura. Então quer dizer que morreu não acaba? Não acabou. Morreu não acabou. Vamos para o versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficávamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo, nós que estamos vivos, não vamos preceder os que dormem. O que Paulo quer dizer com isso? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, preste atenção aqui, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele, com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que é que vai acontecer? Brevemente, falando aqui muito rápido, muito breve aqui. O que vai acontecer? Quando Jesus voltar, quando Jesus retornar, essa é uma das promessas bíblicas, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que estão em Cristo, os que estão mortos na sepultura vão ressuscitar. Mortos em Cristo. Mortos em Cristo vão ressuscitar. Deus vai levantar eles da sepultura. E os que estão vivos vão morrer? Não. Os que estão vivos vão receber um corpo glorificado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo 15 vai falar da ressurreição de Jesus e da ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar em um corpo glorificado. E os que estão vivos vão receber um corpo glorificado. E quando todos estiverem em um corpo glorificados, aí vão subir para se encontrar com Cristo nas nuvens. Dá para você imaginar que glória será essa? Que coisa maravilhosa será essa? Os mortos vão ressuscitar em um corpo glorificado. E os que estão vivos não vão mais morrer, mas em um abrir e piscar de olhos vão receber um corpo glorificado. Aí todos em um corpo espiritual, em uma casa espiritual, em um edifício espiritual, vão subir para se encontrar com Cristo nas nuvens. E ali vai estar com Ele para toda a eternidade. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, não. É para toda a eternidade. Por quê? Para tomar posse das bênçãos espirituais, tem que estar em corpo glorificado. Vamos continuar aqui. Salvação, segurança da salvação e segurança da ressurreição. Tudo isso é na pessoa de Jesus Cristo. Vou repetir isso aqui para gravar na mente de vocês. Salvação, segurança da salvação, segurança da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Tudo isso tem que estar em Cristo. Tudo é em Cristo. Agora vamos para o último ponto aqui para a gente encerrar. Em Cristo, o crente é participante
da natureza divina de Deus pela palavra eterna. Esse ponto aqui, eu vou tratar dele aqui, mas esse ponto aqui ele vai ser mais desenvolvido na semana que vem. Esse ponto aqui. Em Cristo, tudo é em Cristo. Em Cristo, o crente, ele é participante da natureza divina. É isso, dormindo hora dessa. Se sente direito, claro. Mas, rapaz, eu falando, gritando aqui, não estou nem trazendo ensinamento, eu estou meio gritando um pouco aqui, falando meio alto. E vocês, rapaz, tão novos. Vamos aqui. Em Cristo, salvação. Em Cristo, segurança da salvação. Em Cristo, segurança da ressurreição eterna. E em Cristo, somente em Cristo, o crente pode participar da natureza divina de Deus, por intermédio da palavra da verdade. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim para nós: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu vou dar aqui uma breve pincelada aqui nesse texto, de 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. Aí quando for na semana que vem, aí eu explico com mais detalhe para os irmãos. Em primeiríssimo lugar, o apóstolo Pedro vai falar das promessas. Veja que eu vim falando aqui desde o princípio das promessas. Em Cristo, os filhos de Deus são herdeiros das promessas. Em Cristo. Assim como, olha isso aqui, esse ponto aqui que é interessante. Assim como em Abraão, os seus descendentes eram herdeiros da promessa, assim também aqueles que estão em Cristo são herdeiros das promessas. Isaac herdou as promessas de Abraão? Sim. Jacó herdou? O povo de Israel herdou? Sim. Ou seja, todas as promessas que Deus fez a Abraão, o povo de Israel tomou posse de uma por uma. Exceto aqueles que não creram. Que existiram aqueles que não creram nas promessas de quem? Na palavra de quem? Na palavra de Deus. O problema está aí. O problema está na incredulidade. Um dos maiores pecados na vida do ser humano se chama a incredulidade. Você sabia que o maior problema do ser humano não é o pecado, é a incredulidade? Porque a fé, pela fé, nós temos perdão, ou recebemos perdão do nosso pecado. O nosso maior problema se chama incredulidade. Então, aqui no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro ele vai falar aqui de 4 coisas importantes. Primeiro, ele vai falar das promessas. E ele chama as promessas de grandíssimas e preciosíssimas. Pedro chama as promessas que Deus tem para o seu povo de grandíssimas e preciosas. Então, uma coisa grande, uma coisa preciosa é algo maravilhoso. Então, grandíssimas e preciosíssimas promessas. A maioria dessas promessas são promessas terrenas. Algumas promessas são terrenas e outras promessas são promessas eternas, espirituais. E eu vou citar aqui brevemente para os irmãos, depois a gente vai tratar com mais, na semana que vem, com mais tempo sobre isso. Todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por exemplo, todas as promessas de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos aqui algumas promessas aqui. Paz, alegria, amor, bondade, perdão, salvação, santificação, esperança, glorificação e o céu foram tornadas possíveis e se cumprirão
naqueles que estão em Cristo. Então, temos aqui muitas promessas que estão misturadas aqui. Promessas terrenas e promessas espirituais. Tudo isso será dado gratuitamente nas mãos daquele que está em Cristo. Segundo Pedro aqui vai falar que aqueles que estão em Cristo são participantes da natureza divina de Deus. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu sou participante da natureza divina de Deus. Isso aqui a gente vai mergulhar nesse ponto aqui com profundidade na semana que vem. Isso aqui é muito importante. Se você está em Cristo, você é participante da natureza divina de Deus. O que quer dizer a natureza divina de Deus? O que quer dizer ser participante da natureza divina de Deus? Isso está falando de uma nova criação. Quando a pessoa está em Cristo, a pessoa foi recriada. A pessoa foi o quê? Recriada. Então quer dizer que o ser humano, ele precisa ser recriado para se tornar filho de Deus? Sim. Porque é filho. Se você for pensar sobre a questão de filho, é um processo para a pessoa se tornar filho. Para ser filho é um processo. Tem que ter um homem ou uma mulher. Tem que ter ali um relacionamento. A mulher concebe, a mulher engravida. A mulher passa 9 meses com o bebê na barriga. Para depois a mulher dar à luz. Então há um processo. E para a pessoa tornar-se filho de Deus, que é em Cristo, a pessoa tem que ser criada de novo por Deus. O filho é aquele que foi criado, que é chamado de regeneração, que é chamado de novo nascimento, que é chamado de uma nova natureza. Tudo isso é Deus quem faz na vida do ser humano. E isso em Cristo. Vou só ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 18, a primeira parte do versículo 18. Olha o que diz aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a vontade de Deus, Deus nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então, gerou de novo quer dizer uma nova vida. Terceiro, o apóstolo Pedro vai falar aqui sobre que aquele que crê nas promessas de Deus, que participa da natureza de Deus, esses escaparam da corrupção desse mundo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é tremendo. Aquele que crê nas promessas de Deus, que participa da natureza divina de Deus, esses escaparam da corrupção do mundo. Escaparam da corrupção do mundo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, vai dizer para nós: portanto, se depois de termos ou de terem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento da palavra nos leva a participar da natureza divina e a escapar da corrupção do mundo. E quarto, o apóstolo Pedro vai falar aqui nesse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, sobre a concupiscência da carne. A concupiscência do que, irmãos? A concupiscência da carne. Eu convido os irmãos de pé. Em nome de Jesus. Na semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui com continuidade desse assunto. Em nome de Jesus. Então, para a gente concluir, salvação em Cristo. Segurança da salvação em Cristo. Segurança da ressurreição em Cristo. Que é futuro, uma promessa futura.
E em Cristo nós participamos da natureza divina de Deus.